Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje, a gente vai iniciar a matéria do segundo bimestre e a gente precisa falar dos processos de eletrização. Mas para entender os processos de eletrização, a gente precisa entender o quê? Como são formados o quê? Os átomos, Os átomos, eles são formados o quê? Por três tipos de carga, Carga neutra, carga positiva e carga negativa. Dentro da carga neutra, a gente tem os nêutrons. Dentro da carga positiva, a gente tem os prótons. E dentro da carga negativa, a gente tem os elétrons. Então, positivo, prótons, neutra, nêutrons e negativos, elétrons. Tá? Os prótons e nêutrons, a gente encontra-os dentro do núcleo. E os elétrons se encontram na eletrosfera. Tudo bem? Então, os corpos, eles têm o quê? Transferências de cargas negativas. Se eu ganho elétrons, eu fico negativamente eletrizado. Se eu perco elétrons, eu fico positivamente eletrizado. O corpo, ele é considerado neutro, Ele é considerado neutro quando tem o quê? Quando eu tenho número de prótons igual ao número de elétrons. E aqui é o que eu quero mostrar para vocês. Isso vocês já viram, Então, a gente tem três formas de eletrização. Por atrito, por indução e por contato. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho dessas três. Essa parte aqui inicial é basicamente o que vocês já conhecem, Então, aqui, eletrização por atrito. Os elétrons estão localizados na eletrosfera, que é a parte externa do núcleo. Dessa forma, os elétrons da eletrosfera são mais facilmente retirados de sua órbita. Quando esfregamos dois corpos, alguns desses elétrons migram de um corpo para o outro. E essa tabelinha aqui mostra o quê? Corpos, quando entram em contato um com o outro, uns tendem a ficar positivo e outros tendem a ficar negativo. Ou seja, por exemplo, se eu pegar o alumínio aqui e entrar em contato com o algodão, o alumínio vai ficar positivo e o algodão negativo. Se eu pegar o algodão e, com a borracha aqui, borracha dura, então o algodão tende a ficar positivo e a borracha tende a ficar negativo. Tudo bem? Essa tabelinha aqui é a capacidade de cada um ficar ou positivo ou negativo. Já na eletrização por contato, você encosta um corpo no outro, E aí a gente pode dizer o seguinte: um corpo está carregado com outro corpo neutro, a carga irá se transferir para o outro corpo. Nesse processo, os corpos envolvidos ficarão com cargas de mesmo sinal. E a carga do corpo que estava inicialmente eletrizado diminui. E aí, no caso, a gente vai trabalhar com uma ideia depois de conservação de carga. As cargas se conservam. Então, se eu tiver carga numa situação, numa esfera, e entrar em contato com a outra, o somatório das cargas que eu tenho antes vai ser igual ao somatório de cargas que eu tenho depois. Tá? E aí vocês podem ver aqui a menina num gerador de Van der Graaf. À medida que ela encosta a mão no gerador, os elétrons, as cargas, vão ser atraídas para o corpo da menina, que vai conduzir essas cargas. E essas cargas tendem a ir para onde? Para as pontas, ao poder das pontas. Tudo bem? Durante o nosso encontro no Meet, eu vou mandar também alguns materiais para vocês a mais, como videoaulas e algumas explicações, tudo bem? Aí vocês vão ter uma ideia melhor durante a nossa aula, tá bom? Tá? E o outro processo é o processo de indução, tá? Então, o que vai acontecer? O indução, você não tem contato entre as esferas, Você aproxima e os elétrons tendem a o quê? Ser transferidos de um corpo para o outro, tudo bem? Olha aqui, eu tenho aqui um bastão e tenho uma carga neutra, Essa carga neutra, se o bastão ele é positivo, vai atrair os elétrons, os prótons vão chegar para o outro
para o outro local. E aí tende a ficar o quê? À medida que eu afasto, né? Eu afasto esse bastão, essa carga vai ficar negativa e essa daqui vai ficar positiva, tá? E condutores e isolantes. Condutores são bons materiais para se conduzir eletricidade, né? Materiais de baixa capacidade para conduzir eletricidade a gente chama de isolante. Metais são bons condutores, tanto é que a grande maioria dos fios que vocês têm aí na casa, em aparelhos eletrônicos e tudo, são fios de cobre. Cobre é um metal. Já isolantes, a gente tem o quê? A borracha, por exemplo. Por isso que os fios são encapados com borracha, para que a gente não sinta a eletricidade. Tudo bem? Então, ó, madeira e plástico também são exemplos de materiais isolantes, né? Então, na maioria dos casos, os metais são os grandes condutores de eletricidade. Tá bom? Agora, durante a nossa aula, a gente vai ter o encontro do Meet. Eu vou dar mais alguns detalhes, mostrar alguns vídeos e fazer exercícios para que a gente possa tirar todas as dúvidas do conteúdo. Tá bom? Fiquem bem e se cuidem, galera. Até o próximo vídeo.